dizendo a mim para ministrar em muitos lugares que eu tivesse oportunidade de estar. Primeira pergunta é: por que a igreja primitiva crescia tanto? Eu quero dizer para você que Deus aproveita os momentos festivos para nos chamar perto dele. E nos chamando perto dele, ele ilumina os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos que quando falamos dele, também devemos andar como ele andou. Muitos têm falado dele e não o conhecem. Muitos falam no nome dele, mas nunca experimentaram uma intimidade com ele. E ele aproveita esses momentos que aqui estamos para nos chamar perto dele, porque ele não trabalha com bastardos. O Senhor trabalha com quem é filho. Somente. E ele tem a liberdade de, sendo filho, poder lapidar, tratar e poder trazer a esse filho o revelar dos mistérios e segredos que estão contidos dentro da sua própria palavra. E eu creio que é isso que o Senhor vai nos fazer nessa noite. Por que a igreja primitiva crescia tanto? Como é que uma igreja, numa primeira ministração, agrega quase 3.000 almas? Como é que uma igreja tinha uma visão de ter constante comunhão, de viver partindo pão de casa em casa? Que visão que esta igreja tinha para poder ter e sentir a dor daqueles que passavam por momentos difíceis? Vendiam tudo, tinham tudo em comum. E queridos, isso não é produto de um sentimentalismo, de um emocionalismo. Alguma coisa operava dentro daquela igreja que levava aquela igreja a viver dessa forma. Não tinha meios do inimigo tentar destruir aquela comunhão. Eles eram íntimos. E o Senhor dizia: não se preocupem em buscar ninguém, porque para este lugar eu trarei aqueles que eu quiser. E o impressionante, meus queridos, é que nós vemos isso hoje conosco. Deus acrescenta quem Ele quer nesse lugar. E o importante é que Deus não acrescentava qualquer um. Deus trazia para aquela igreja os que haviam de se salvar. Deus não trazia quem ia se perder, quem seria rejeitado, não. Deus trazia para o meio daquele povo vidas que iriam e vão herdar a vida eterna. Mas alguma coisa tinha sobre eles. E Deus se alegrava deles enxergarem isso, porque Deus tinha liberdade maior de trazer à igreja os que haviam de se salvar. Então eu já vejo, meus irmãos, nessa madrugada, quando estávamos ali na rádio, meu coração estava inquieto. Sabe por quê? Porque as igrejas estão criando meios de atração. Hoje ninguém mais se preocupa se os departamentos, setores, formas de atrair estão dentro da palavra ou não. Hoje a visão é ser grande, é atrair multidões, nem que para isso seja necessário inventar.
maneiras atrativas. E eu vejo o Senhor dizer: quando eu for levantar, todos atrairei. Nós não precisamos criar meios de atração. Não. É por isso que Deus enviava os que haviam de se salvar, ainda que depois a igreja começou a ter algum problema, mas a palavra diz que o joio é semeado porque os homens dormem. Nós não podemos dormir. Os atalaias precisam estar atentos, precisam estar no muro, na torre de vigia, e atento por onde o inimigo quer entrar. E desta forma, o Senhor tinha prazer de acrescentar os que haviam de se salvar àquela igreja. Por quê? A resposta está no final do verso que nós lemos. Havia sobre eles abundante graça. Sabe o que é isso? Abundante graça. Aliás, nós temos, inclusive decorado, um jargão que muitos usam no ministrar, no aconselhar, dizendo que graça é um favor imerecido. Se graça é um favor imerecido, como é que esta graça pode ser manifestada através da minha vida? Se eu fui alcançado através dela, e ela é um favor que eu não merecia, mas Jesus, sem que eu merecesse, espontaneamente se entrega por mim, e através dessa graça me compra. Como é que ela deve ser manifestada através da minha vida? Porque é muito simples. Pedro diz: crescer na graça e no conhecimento. A palavra diz que Jesus crescia em sabedoria e graça. E nós? Me permita trazer algumas coisas sobre ela e sobre ela na vida de cada um de nós. A graça, e isto é para vivermos, a graça está sobre a minha vida quando eu pego o que eu tenho de mais precioso e presenteio aquele que não merece receber. Vocês vão entender? Se ele não merece favor, eu também não mereci. Se o Senhor me deu, eu também preciso dar. Ter graça sobre a minha vida é eu dar a alguém aquilo que ele não merece. Amém. Ter graça sobre a minha vida é eu amar quem já não me ama mais. Os irmãos querem a igreja crescendo? Ter graça sobre a nossa vida, sobre a minha vida, é eu perdoar quem não me perdoa. Ter graça sobre a minha vida é eu olhar com carinho para quem não me olha mais. Ter graça é eu me desgastar e me entregar para aquele que nunca mais se desgastou e se entregou por mim. Ter graça sobre a minha vida é eu lutar por aquele que já não luta mais comigo. Ter graça é eu amar quem não me ama mais. Queridos, é fácil isso? Mas era a razão do crescimento da igreja.
viva o que pregam. Amém. Eu olho para o meu Senhor, e Ele disse assim, que antes que eu amasse, Ele me amou primeiro. Isso é graça. E Ele está pedindo que eu ame quem nem se preocupa comigo mais. Se nós quisermos ver as nossas igrejas e o nosso ministério não ser diferente, não fazer diferença, mas ser diferente, e através dessa diferença manifestar-se o poder de Deus, nós precisamos ter não somente graça, precisamos ter abundante graça. Amém. Abundante. E ter graça não é eu fazer por obrigação, é eu amar porque eu fui amado, é eu perdoar porque eu fui perdoado, é eu olhar porque eu fui olhado. Olhamos o nosso Deus, dono de todo esse universo, e todo o universo olha para um continente.